Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta. Hoje é o quarto dia dessa loucura de lockdown decretada pelo desgovernador Agripino, o grande imperador de São Paulo. Bom, eu queria fazer uma pergunta para começar. Se você, por acaso, já leu O Príncipe de Maquiavel, e mesmo que você não tenha lido, talvez você já tenha ouvido falar do termo maquiavélico. Por que existe esse termo? Porque Maquiavel pregava o dividir para governar. E quando ele se referiu a dividir, numa carta para o rei, então rei da Itália, ele se referia ao povo, dividir para governar. Divida em pequenos grupos e eles lutarão entre si. Facilitará o governo, facilitará o Estado, enquanto governo, tomar conta da vida do cidadão. Genial, me parece genial. Eu sugiro como leitura, é fácil, é simples, é rápido, para você conhecer esse ponto de vista, que é usado até hoje e é muito atual. É só você olhar para a nossa sociedade, dividida em pequenos grupos, geralmente antagônicos e discutindo entre si. Somente quando alguém politicamente esperto fala por vários desses grupos, consegue, de certa maneira e por um curto período, unificá-los atrás de voto. Outro que eu sugiro, outra leitura, e te pergunto se você já leu, é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu foi um grande general chinês. Ele tinha em uma de suas premissas, não subjugar o inimigo a ponto de acuá-lo, sempre deixar uma rota de escape, uma rota de fuga. E por quê? Porque ele dizia que não há nada pior para enfrentar do que alguém que luta até a morte. Você acaba não tendo nada de positivo sobre isso. Creio que deva ser essa a síntese de pensamento, essa lição que ele tenha querido deixar, porque é como um animal acuado, não é? Ele vai lutar até a morte. Mas a quem importa isso? E o que isso importa no contexto do vídeo que eu quero apresentar para você? Eu vou falar da decisão de ontem do eminente ministro Fachin, cuja decisão anulou os atos processuais dos processos daquele indivíduo condenado a vários anos e que roubou muito dinheiro do povo brasileiro, bilhões de reais do povo brasileiro. Essa decisão dele faz com que os processos sofram por essa anulação formal, voltem a estaca zero, se o TRF do Distrito Federal aceitar essa decisão, porque ainda ele pode dizer que todos os atos foram corretos. Temos ainda uma outra alternativa, que vai ser provavelmente julgada ou pela segunda turma ou pelo pleno do STF, porque o PGR, né, o Procurador-Geral da República, o Aras, já sinalizou que está recorrendo dessa decisão. Uma coisa é certa em qualquer dessas alternativas: o Lula continua sendo um bandido. Então eu vou parafrasear aqui os irmãos Gomes e dizer assim: Lula continua bandido babaca. E aí a vírgula você ponha em qualquer lugar que você quiser, ok? Pode ser Lula continua bandido babaca, ou, como eu disse mesmo, Lula continua bandido babaca, ok? Ironia minha expressão de pensamento, exercendo meu direito à liberdade de expressão que eu tenho, ok? Isso importa muito para nós, povo brasileiro. A gente tem que lutar por sobrevivência. Muitos de nós, infelizmente, pensam na próxima refeição, porque é a necessidade, isso é literalmente sobreviver, subsistir. Então acaba enxergando a política como algo distante. E é isso que tem que mudar na nossa mente. Nós temos que nos aproximar da política e entender esse jogo de razões que está ao nosso redor. É por isso o intuito desse vídeo. Não dá mais para ignorar o que se passa. O judiciário manda no Brasil. Isso é fato, você já deve ter percebido. Manda na sua vida, a ponto de, vez ou outra, as decisões deles implicarem nas atitudes ou atividades dos chefes, digamos assim, dos chefes do executivo, seja municipal, estadual ou o próprio federal. Aliás, algemaram as mãos do executivo federal no combate à pandemia, outorgando essa premissa aos governadores e prefeitos. Mas, óbvio, eles vão resistir e vão sempre dizer que não, que é outra interpretação, que é uma premissa concorrente, veja você, é uma responsabilidade concorrente. Não. De fato, eles amarraram a mão do presidente. A concorrência, entre aspas, que eles disseram aí, é o envio de dinheiro público para os governadores e prefeitos.
Só. E isso tudo sem licitação, isso tudo só com repasse, isso tudo só fornecendo dinheiro, o que é gravíssimo por natureza. Mas eu tenho que dizer para você que isso não começou agora, e que isso também não é por acaso. Isso estava escrito. Lembra daquela expressão árabe, maktub? Você já ouviu? Maktub. Tem num livro de um esquerdista aí, ele repetiu muito, ficou muito conhecido. Maktub. Estava escrito? Ou está escrito? Está escrito na Constituição Federal de 1988. Tudo o que está acontecendo. A gente só não percebeu. Aliás, eu queria sugerir, muito respeitosamente, que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro devolvesse o presente que ele recebeu na posse da eminente ministra Rosa Weber. Ele recebeu, foi presenteado com uma Constituição Federal, um exemplar da Constituição Federal. Então, talvez ela tenha sido a única que estava à disposição no STF. Então, Bolsonaro sugeriria devolver esse exemplar para que eles possam se utilizar do que efetivamente está escrito. Ironia. Agora, para você saber, quem indica os ministros, você sabe? Bom, os ministros são indicados, acredito que você saiba, mas só para constar, os ministros são indicados pelos presidentes da República. E aí, o último indicado pelo Fernando Collor de Mello, olha quanto tempo faz, é o próprio primo. Verdade, você não sabia? Marco Aurélio Mello, primo de Fernando Collor de Mello. Ah, tem como o sistema funcionar? Francamente, é uma pergunta retórica e irônica. Para mim não tem como funcionar. Você indica um primo e isso não é suspeito, né? Não existe suspeição nisso do ponto de vista jurídico? Pois é, eles acreditam que não. Aliás, em muitas decisões, os eminentes ministros do STF não se julgam suspeitos, julgando, às vezes, amigos, pessoas com quem eles convivem, conhecem, inclusive têm alguns negócios, né? Isso está aí na mídia, isso está aí nos anais do próprio judiciário, do próprio STF, para que seja consultado, quando eles não se dão por suspeitos. Isso, para mim, é como a gente dizer que essa é a regra que comprova a exceção, percebe? Não é o contrário, não. Essa é a regra que comprova a exceção. É algo como o poste mijando no cachorro. Desculpa se os seus ouvidos são muito sensíveis para você ouvir algo como isso, mas é a grande verdade. Ou melhor, algo como a tartaruga em cima do poste. Ninguém sabe como ela chegou lá, mas o fato é que ela está lá. E como é que você vai tirá-la? É uma jabuticaba brasileira. Como essa decisão do Fachin. Ela já é tida pelos juristas como uma grande jabuticaba. Algo genuinamente nacional. E o povo? Como é que fica o povo? Como é que nós somos vistos? Obviamente, nós somos o último item da lista. Só somos lembrados em momentos de eleição, quando alguém precisa desse eleitorado para que seja eleito novamente, ou, né, no caso, reeleito, ou que seja eleito a primeira vez, é que o povo é lembrado. E somente como eleitorado. Muitas vezes chamado de gado, não é? Paciência, chamem como queiram. O fato é que estamos todos juntos nesse balaio, nesse grande tabuleiro de RPG, para não usar o termo já bastante batido, tabuleiro de xadrez. E só para fazer constar, de novo, a frase dos irmãos Gomes, né? Não se esqueça, falei no começo, vou falar agora de novo. O Lula continua bandido, babaca. Agora você pode falar, peraí, Cláudio, isso começou agora? Isso é de agora? Como é que fica? Não, isso não é de agora. Como eu disse, estava escrito e vem acontecendo há muito tempo. Você já ouviu falar no termo Great Reset? Já ouviu falar na sigla NOM, Nova Ordem Mundial? Parece teoria da conspiração, né? Mas teve político aí espalhado pelo mundo que já usou esse termo. Por quê? Porque ela vem em consonância, em harmonia com a Agenda 2030 da ONU, o implemento do Great Reset 2030, tá aí, daqui 9 anos. Para que isso chegue lá implementado, não pode começar lá, obviamente, tem que começar antes, e já começou há muito tempo. E aí, para explicar para você rapidamente, o que são resets? Você já jogou videogame? Ou mesmo usando o seu celular, ele já travou? O que você faz? Você não desliga e liga de novo? É reset. Você está resetando o sistema. Está dando um restart, como se diz. Não é? Para tudo e começa de novo. Isso já foi feito outras vezes no mundo. E eu vou te contar rapidamente. Você já ouviu falar do crash da Bolsa de Nova York em 1930? Na verdade, em 1929? Pois é, ele ocorreu e quebrou grande parte do mundo, grande parte das corporações desapareceu. Sumiu o dinheiro do mercado. E onde estava esse dinheiro? Estava com a população.
Nos Estados Unidos, um cara chamado, o 32º presidente da República, chamado Frank Delano Roosevelt, que assumiu em 1933, teve a brilhante ideia de propor um New Deal. O que foi esse New Deal? Foi um confisco. Isso ninguém te conta na escola. Então, tio Cláudio vai te contar. Ele resolveu confiscar todo o ouro que toda a população possuía. Mas como que ele conseguiu isso? Fácil. É só criar uma lei que puna quem estiver com ouro, como fosse um crime. Você pode ser preso, pode perder seus direitos, enfim, você confisca todo o ouro da população. Foi uma grande jogada. Por isso, talvez que chame New Deal, né? Os Estados Unidos surgem a partir daí como um grande player econômico mundial, tornando-se a maior potência financeira e econômica do mundo, saindo rapidamente daquela recessão. E, fora isso, se torna o maior detentor de ouro do planeta, com as maiores reservas de ouro do planeta. Você imagina o que isso significa? A ponto de emprestar dinheiro naquele mesmo ano, naquele mesmo período, naquela mesma década de 30, emprestar dinheiro para reconstruir a Alemanha, que tinha quebrado após a Primeira Guerra Mundial. Então, ficou devendo para o mundo inteiro, e os Estados Unidos fazendo empréstimos de altas somas de dinheiro. Veja só você. Isso se repete na Segunda Guerra Mundial. Só vale destacar que Frank Delano Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos de 1933 a 1945. Ele faleceu um pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. Chegou a dar até um sopro de esperança na Alemanha nazista para Hitler. Mas destaque-se que ele estava no comando dos Estados Unidos. E aí, em 1944, é feito um novo reset financeiro. Que reset é esse? A economia, um acordo entre os players do mercado financeiro e econômico mundial, né, os grandes players, resolvem entre si que as moedas deveriam ser atreladas ao dólar. Então, a partir dali, oficialmente, toda moeda no mundo tinha que ser lastreada em dólar. O que isso significa, grosso modo? Se você vai emitir dinheiro, você tem que ter dólar para lastreá-lo, a ponto de cada pessoa que for lá trocar em dólar, você ter o equivalente em ouro. Bom, até aí tudo bem? Tudo explicado? Tudo faz sentido? Mas isso incomodou muitos outros players no mercado, porque passaram a pensar, peraí, mas será que a maior economia mundial, com dólar espalhado no mundo inteiro, tem lastro para suportar toda a troca de moeda americana, o dólar? Bom, quem pensou nisso foi o presidente francês em 1971, Georges Pompidou. Ele publicamente, por mais de uma vez, faz discursos instando todo o país do mundo que tivesse dólar a cobrar ouro dos Estados Unidos na sua equivalência, na equivalência de sua moeda. Foi uma grande sacada. O intuito de quê? Talvez de quebrar a economia americana e fazer com que a França fosse um novo great player nesse mercado. Pode ser, não sei as intenções. Me parece que isso faz algum sentido. E o que aconteceu então? Richard Nixon era presidente dos Estados Unidos, e aí ele desindexa a economia americana do ouro. Passou a ser uma cesta de moedas. Algo extremamente inteligente. Por quê? Porque a cesta de moedas acaba tornando o mundo econômico-financeiro uma grande contabilidade. Devo para você, você deve para mim, fazemos um encontro de contas, pronto, eu não preciso te dar nenhuma equivalência, não preciso te dar nada às vezes, percebe? Te dou em mercadoria e assim sucessivamente. Não esqueçamos que na Segunda Guerra Mundial, veja a relevância que Roosevelt teve para os Estados Unidos e para a economia americana. A economia americana passa a emprestar dinheiro para a Inglaterra, que sofria pesadas baixas por conta dos ataques alemães. E passa a ser devedor dos Estados Unidos, cuja colonização foi feita pelos ingleses. Percebe como está tudo interligado? Talvez uma revolta, talvez, enfim, uma vingança. Roosevelt retardou o máximo que pôde a entrada dos Estados Unidos na guerra. E com isso, porque só entrou em dezembro de 1941 com o ataque a Pearl Harbor, e com isso se torna um grande player também da Segunda Guerra Mundial, ainda sem sequer disparar um tiro, mas já com uma enorme potência bélica, e surge daí como a maior potência bélica do mundo. Não é qualquer coisa. Não está tudo interligado?
Aí você vai se perguntar, depois de tudo isso que eu estou comentando, o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil é o grande player na América para os Estados Unidos, um grande aliado. E por quê? Quando que surgiu isso? Bom, surgiu, não vou falar de agora, eu vou fazer só essa relação, tá? Surgiu em 1960, com a primeira, na verdade acho que em 1962, com a primeira grande geada na Flórida, destruindo as plantações de laranja, da citrocultura americana. E que aí precisou do Brasil, que era um grande, já naquele momento, na década de 60, um grande citricultor. Mas nada se compara à década de 80. Na década de 80, em 81, 83, 85, 87, 89, ocorreram enormes geadas também no cinturão verde nos Estados Unidos, que produziam grandes quantidades de laranja, a ponto deles não terem como atender a demanda interna. E você deve saber, deve ver em filmes, que o American Way Life, né, no American Way Life, a laranja faz parte, o suco de laranja faz parte desse, né, American Way Life, que ele toma de manhã. Às vezes você vê galão sendo retirado da geladeira e tomando no próprio gargalo. É porque eles consomem muito suco de laranja. E aí o Brasil desponta como um grande player do agronegócio, atendendo a demanda dos Estados Unidos. Vale frisar que os dois juntos detêm 95, alguma coisa, 96% de todo o mercado mundial de citrocultura. Isso é de extrema importância. Então, como os Estados Unidos gostam de controlar aqueles que são seus aliados e fornecedores, o Brasil passa a ser um bom player para que os Estados Unidos apoiassem. Além de, politicamente, ser o último baluarte da direita nesse momento. Junto com o ex-presidente, agora ex-presidente Donald Trump, Bolsonaro era o último presidente de direita aqui em toda a América. Então só tinham os dois. Isso vale como reflexão. Acontece que lá nos Estados Unidos eles não esperavam que Trump fosse eleito, porque eles já tinham uma vertente progressista com o Partido Democrata, que sempre esteve no poder, sempre ali como um grande octopus, né? Como aqui acontece com o MDB. Sempre esteve no poder, comandando e auxiliando o governo americano. Então, com o surgimento do Trump, isso passa a dar mais relevância aos republicanos. E isso para eles não é bom. Aí, do nada, surge Jair Bolsonaro em 2018. E vem piorar muito a situação dos progressistas, porque são dois grandes players mundiais. E por que dois grandes players? Porque eles fomentam a comida no mundo. Juntos, Estados Unidos e Brasil são grandes fornecedores de alimento para o mundo. O mundo necessita desses dois players, percebe? E os dois de direita, dentro do capitalismo, avessos ao progressismo, tentando tirar o progressismo de dentro de suas instituições. Para eles isso é muito grave. O globalismo, o sistema, o deep state, iria reagir de alguma forma. E no meu ponto de vista, veio a solução. Em outubro, né, de 2019, já surge o Covid-19, 2019, um ano antes das eleições americanas que ocorreram em 2020 e que vieram minando a economia americana, no intuito, obviamente, de fazer prova contra o governo de Donald Trump e, com isso, conseguir a eleição para os democratas. Não foi possível, porque eles não pensavam e não esperavam que Trump, além de milionário, multimilionário, bilionário, fosse um grande estadista, e conseguiu passar por isso até com certa maestria, digamos assim, até com pleno emprego. Então, eles conseguiram destruir parte da economia, mitigar e minar essa confiança do povo americano, mas conseguiram mais, decretar o lockdown e decretar os votos pelo correio. Isso decretou o fim do governo Trump. E aí, como fica o governo Bolsonaro? Tá vendo como o Brasil tem relevância? Como é que fica o governo Bolsonaro? Bom, o Deep State não ia deixar barato. E vem influenciando o governo brasileiro, na verdade, minando o governo brasileiro através da atuação do próprio judiciário que eu acabei de te falar. E por quê? Por que eu estou falando dessa maneira? Porque na posse do ministro Luiz Fux como presidente do STF, ele, em seu discurso, disse estar alinhado à Agenda 2030 da ONU, que prevê o Great Reset. Sim, você não acredita em mim? Não precisa acreditar. Vai lá e pesquisa, veja o discurso dele e você vai ver que ele assume compromisso com a Agenda 2030 da ONU. E a Agenda 2030 da ONU já previa
O Covid, pasmem o senhor, a senhora, já previa a existência do Covid-19. Vai ver que foi elaborado em novembro, né, de 2019? Beleza, vamos deixar por aí. Não vou levantar polêmica para criar teorias conspiratórias. Vamos na linha de raciocínio. Com tudo isso acontecendo, mina-se também o governo brasileiro. São 2 anos em que Bolsonaro não consegue governar, porque o judiciário vive atacando-o, vive diminuindo o seu poder. O executivo não consegue executar nada. Simples assim. Conseguiu, com muito custo, passar a reforma previdenciária, o que assustou por demais o Deep State e que exigiu dele uma tomada de decisão mais radical. E aí veio o Covid. Será que foi imponderável? Será que já estava criado? Será que já estava no script? Como eu disse, já estava escrito? Vou deixar também para sua reflexão. Estou apenas aqui trazendo fatos para que você pondere. A verdade, ela é extraída do fato. Para mim, não existem verdades absolutas, mas os fatos são eternos. Diferentemente de um filósofo alemão que pregava que os fatos não eram eternos. O que eu estou querendo dizer? Que a crise institucional criada no Brasil, porque aqui a Constituição rege a tripartição de poderes, né? Então eles são separados e harmônicos entre si, ou ao menos deveriam ser. Essa harmonia quer dizer que nenhum invade a prerrogativa do outro. Então nós temos legislativo, executivo e judiciário. Judiciário você já deve entender facilmente quem exerce essa função primordial como chefe do judiciário. É o próprio STF, a Corte Maior do Judiciário. O executivo é o presidente na esfera federal e o legislativo é o nosso Congresso. Existia essa tripartição. Hoje, o STF consegue inserção dentro do próprio Congresso, prende deputado, enfim, não há reação, ninguém faz nada. Você pode entender que se acovardaram, se deixaram levar, enfim, aquilo que você quiser tirar de reflexão disso. E o executivo é a mesma coisa. Se houver uma retaliação do executivo, o sistema vai apontar para Bolsonaro e dizer que é ditador. Ele já é acusado falsamente de ser fascista, genocida, etc., nazista e por aí vai. Então, se ele fizer qualquer ato que minimamente tenha verossimilhança com o que eles julgam ser ditadura, aí tudo estará perdido e provavelmente nós teremos um novo golpe, ou um golpe. Porque nós já tivemos um lá atrás na República. Eu não estou falando do impeachment, não. Nós já tivemos um lá atrás na instauração da própria República. É uma pena, mas isso, quem sabe, é um episódio novo dessa minha série de lives que eu espero fazer. Agora, diante de tudo que eu te apresentei, que estamos perdidos, ontem eu confesso que achei que a gente tinha chegado no fundo do poço, mas com um pouco mais de cautela, um pouco mais de calma, que a barba branca, um pouco de cabelo branco que o juízo me trouxe, é que nem tudo está perdido. Há uma esperança. E qual é essa esperança? Por onde passa essa esperança? Pelo povo. A gente não é entendido como um player nesse jogo, nesse game. E está na hora de nós assumirmos o nosso protagonismo. Porque se a gente vota, se a gente escolhe o governante, e eu sempre repito isso, na próxima eleição, pense na vereança. É o cara que está mais próximo de você, é o cara que vai ter mais inserção sobre a sua vida. Então é ali que você tem que votar muito bem. O presidente, ele é escolhido pelo Brasil inteiro, então você não vai ter a sua inserção diretamente. Você pode auxiliar, mas o seu voto vai ter uma proporcionalidade do seu estado. E por quê? Porque isso vai ter outra inserção nos deputados estaduais e, por conseguinte, no governador. Primeiro você precisa de um prefeito autônomo e que não seja um ditador, que não tenha toda a Câmara Municipal voltada para fazer os seus projetos pessoais, percebe? Porque vai impactar na sua vida, na sua cidade, no seu bairro. É por isso que você tem que pensar primeiro na vereança. Depois, o mais importante é o que eu falei, é o deputado estadual, porque vai impactar na Assembleia Legislativa. E também, se ele for comandado pelo governador, você vai ter um tirano, né? Percebe? Bem próximo do que a gente está vivendo. O povo precisa assumir o seu protagonismo. É isso que eu quero te dizer. O povo precisa demonstrar sua força. Nós já fizemos isso antes. Parece que o paulista não se recorda de 1932 e do protagonismo que o povo tinha na rua. A gente precisa voltar a mostrar.
esse protagonismo. A gente tem que abandonar aqui no Brasil um negócio chamado sebastianismo. Um dia eu vou fazer uma live explicando exatamente o que seja isso, o que venha a ser isso. Mas, grosso modo, é a gente ficar esperando um salvador da pátria. O povo é o salvador da pátria. Não existe pátria sem povo. Pensa nisso. Vamos para a rua reclamar os nossos direitos. Muito obrigado por estar aqui até agora. Até a próxima.